E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Comunhão ao Cubo. Hoje nós estamos aqui com Dag Henrique Gabler. Dag Henrique Gabler, ele coopera com a igreja aqui no Espírito Santo e nós nos conhecemos na cidade de Vila Velha. Foi um dos homens que cuidou de mim, da minha casa, por mais de 15 anos. E hoje a gente tem a oportunidade graciosa de estarmos juntos aqui. E hoje nós vamos bater um papo sobre 3 perguntas. O que é comunhão? Existe diferença entre uma comunhão de alma e uma comunhão espiritual? É possível viver nos dias de hoje a comunhão que a Bíblia cita no livro de Atos? Então, essas respostas, a gente vai tratar delas no podcast aqui hoje. E fica aí até o final para você ouvir tudo e ser abençoado com isso. E aí, pessoal? Bom, Dag, fala aí pra gente um pouquinho da sua história, pastoreio, como foi sua vida na Igreja de Jesus e como é que você descobriu o que nós chamamos hoje comumente de Evangelho do Reino e essa vida simples de comunhão. Fala um pouco pra gente isso aí, por favor. Bom, Deus me achou em 1988. 80? Não, cara, foi 70. 78. Corta. Não, pode seguir. Essa parte é divertida. Não, foi 1978. Eu tinha 17 anos para entrar na faculdade e Deus veio até mim e se revelou. Não estava no encontro lá em Atibaia, no Instituto Bíblico Palavra da Vida. E naquela viagem Deus mudou minha vida. Quando eu voltei eu já não era mais a mesma pessoa, já estava vivendo por outros princípios, por outra maneira de ver e de pensar as coisas. Já tinha ouvido falar do Evangelho do Reino quando eu tinha meus 13, 14 anos. Não exatamente da maneira que a gente ouve hoje, mas já se falava do ressurgimento do Reino de Deus, né? Baseado principalmente no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, da fundamental importância de se viver o reino, não só de se falar. Conheci o livro A Vida Normal da Igreja Cristã, do Watchman Nee, e a gente tinha um grupo de 12, 14 jovens que se reunia e começamos a estudar aquilo e desejamos ardentemente ter aquele tipo de vida, de comunhão simples pelas casas, de integridade na vida do Evangelho, de viver com santidade, de viver com intencionalidade o reino de Deus. Dali ficamos por cerca de 4 anos esse grupinho. Depois conhecemos irmãos em Vitória, que também tinham a mesma percepção. Começamos a conhecer irmãos de Porto Alegre, Buenos Aires, do Chile, de outros lugares do país, do Brasil e do exterior. E viemos então nessa pegada do reino de Deus, né? Deus é um rei que reina e governa,
e que todo aquele que se sujeita a ele está nesse reino. E o caminho do discípulo é o caminho do reino de Deus, onde Deus reina e nós obedecemos. Basicamente é isso. Logicamente é muita coisa para falar, mas creio que isso aí é a essência. Então nós conhecemos o discipulado no sentido de que precisamos nos tornar semelhantes a Jesus e que temos construído relacionamentos profundos onde podemos ser tocados em nossa vida e podemos tocar a vida dos outros, logicamente com consentimento, né, mútuo para isso, num relacionamento onde todos aprendem juntos e crescem juntos, visando alcançarmos a semelhança de Cristo. É importante você falar isso sobre o reino, porque eu conheci uma vez um pastor, hoje eu considero um amigo, lá de Joinville, e ele já tinha ouvido falar diversas vezes do Evangelho do Reino. Aí nos conhecemos, eu fui tomar um café com ele, e ele falou assim: Eric, desculpa te perguntar, não estou questionando, só quero entender, que história é essa de Evangelho do Reino? É o Evangelho que nós vamos pregar quando vier o reino do milênio? Aí eu achei engraçada a pergunta dele, mas é porque às vezes a gente fala como se fosse óbvio para todos, né? Óbvio para todos. Uma vez eu e Lília estávamos pregando o Evangelho para uma menina e nós viemos a descobrir que ela tinha se afastado, mas ela tinha sido criada numa denominação pentecostal. E quando nós citamos para ela sobre o Evangelho do Reino, ela era filha de um pastor dessa igreja, e ela falou que ela nunca tinha ouvido a expressão Evangelho do Reino. Então isso é muito menos comum do que a gente imagina, embora para nós isso seja muito diário, muito cotidiano, né? E a percepção sobre a importância, e aí eu já vou entrar na primeira pergunta, o que é comunhão? Quando é que foi que você viu e começou a questionar que aquilo que se praticava não era efetivamente a comunhão cristã? Aí... Nem sei se vi tudo, né? Não sei se eu vi não, moço. Porque com o passar dos anos, com a vivência, desde cedo, quando Deus me chamou e me converteu, eu vivi cercado de pessoas que tinham a mesma pegada. A gente, embora não usasse essa linguagem do reino, não usasse a linguagem do discipulado, o que nós praticávamos era de uma intensa vivência juntos, onde um cooperava com o outro e às vezes cobrava mesmo. Corrigia, uma coerência, corrigia, nem sempre da melhor maneira possível, mas o fato é que éramos um grupo de jovens solteiros e nós queríamos acertar, nós queríamos fazer do jeito que a gente lia na Escritura. E com a leitura desse livro do Watchmania, a gente despertou de que poderia ter uma igreja no tempo presente que pelo menos chegasse perto daquilo que a gente vê no testemunho do Novo Testamento, né? Pessoas que se importam umas com as outras, pessoas que investem umas nas outras, pessoas que amam a Deus acima de tudo, né? E que estabelecem famílias, trabalho, e tudo em função do reino de Deus, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E essa questão do reino de Deus era o que Jesus falou, né? Quando ele começou a pregar, ele começou a anunciar o evangelho do reino de Deus. Ele dizia: o reino de Deus está próximo. E em várias situações é usado esse mesmo termo, o reino de Deus. Então, para mim, o reino de Deus é um lugar, é simples. O reino de Deus é um lugar onde Deus manda e é obedecido. Se Deus não é obedecido, não é o reino de Deus. E se Deus não manda, também não é reino de Deus. Então, o evangelho é a boa nova de que é possível vivermos o reino de Deus no tempo presente, pela fé, na graça de Jesus que nos capacita para isso. Eu estava aqui pensando que muita gente hoje, na nossa geração, usa a expressão do reino de Deus como se o reino de Deus fosse o somatório de todas as igrejas evangélicas que estão em uma determinada região. E isso não é verdade. Ou o reino de Deus é uma coisa tão etérea que não existe nenhum tipo de vínculo entre as pessoas. Isso também não é a verdade. Fiquei pensando aqui em algumas perguntas que podem vir na nossa cabeça, né? O reino, comunhão é o reino de Deus?
Não. Comunhão é um grupo específico? Não. Aí eu lembro, cara, de, se eu não me engano, Lucas 17 ou 18, não vou lembrar agora exatamente, os fariseus perguntam a Jesus assim, Senhor, quando vai vir o reino de Deus? E o Senhor responde para eles assim, o reino de Deus não vem de uma forma que se possa ver, ou não vem com visível aparência. Ninguém pode dizer, ele está aqui, ou ele está lá, ou ele está acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então isso coincide exatamente com a percepção da verdade de que evangelho do reino de Deus é a boa notícia que Deus me governa. Não é que ele quer me governar. Ele me governa. E a partir dessa boa notícia, eu divido a humanidade em duas pessoas. As que obedecem e as que não obedecem ao reino de Deus. E os impactos e as consequências disso vêm na vida. O fato de estar numa igreja, institucionalmente falando, não traz o reino. O fato de estar numa igreja moderna, sem nome e sem muita institucionalização, também não traz o reino. A única coisa que pode trazer o reino é Cristo Jesus. E aí eu gosto de parafrasear um amigo nosso de São Paulo, que uma vez no encontro lá na cidade de Cascavel, disse assim, o reino de Deus é uma pessoa, o reino de Deus é Cristo Jesus. Sim, e ele disse que o reino está em nós e entre nós. Entre nós. Então, o entre nós é a consequência dele estar em nós. O reino de Deus inicia-se dentro de nós, no momento em que o governo de Deus se estabelece sobre nossa vida. E à medida que mais pessoas vão entendendo isso e crendo isso, o reino de Deus está entre nós, de forma que, quando nós nos encontramos, o que fica manifesto é o próprio Cristo. Não é uma questão de mágica que ele está ali. Eu creio que ele está presente pelo Espírito também, mas não é uma questão mágica, é uma questão de prática. Quando dois ou mais estão reunidos em nome de Cristo, o que vai ser percebido é o Cristo. E não mais as pessoas individualmente, não mais aquilo que não vai sobressair o homem, vai sobressair o Cristo em nós, que é a esperança que nós temos. Aí responde a primeira pergunta. Comunhão é algo que é fruto da presença de Cristo em nós, se vivemos reunidos em nome dele. Sim. Eu acho que eu faria uma distinção ainda, que existe comunhão de outro tipo. Mas comunhão cristã é aquela comunhão que se dá em torno da pessoa de Cristo. Então, só para dele, por meio dele, para ele. Dele, por meio dele, para ele. A gente pode ter comunhão assistindo jogo de futebol. A comunhão dos torcedores do time A, B, C ou D. A comunhão dos políticos. A comunhão de N outras coisas. Quer dizer, pessoas que se juntam por objetivos comuns, mas isso não é uma comunhão cristã. Comunhão cristã é aquela que se processa por meio de Cristo. Então olha só. Não seria equívoco a gente pensar que eu estou vivendo a minha vida afastado, separado da vida de Deus, e aí eu encontro o Senhor Jesus, sou escolhido por Ele, transformado por Ele, e nesse momento, então, o centro da minha vida começa a ser o próprio Cristo. Eu começo a orbitar em torno dele. E daí eu conheço, então, o Dag, que encontrou o Senhor e também a vida dele gira em torno de Cristo Jesus. Então, porque nós orbitamos em torno da mesma pessoa, nós começamos a ter uma vida em comum. Ora, encarar Cristo como centro é encarar não só que ele é o chefe da sua religião, o fundador do cristianismo, até porque Jesus não era cristão, né? Então, não se trata disso. Ter Jesus como centro é entender que ele é o centro da minha existência, da minha própria vida. E a palavra comunhão, curiosamente, é ter uma vida em comum, né? O significado semântico dela, um deles, é ter uma vida em comum. Ora, se eu orbito em torno de Cristo e vivo por Ele, e você orbita em torno de Cristo e vive por Ele, nós temos uma vida em comum. E o cuidado, eu quero aí citar uma frase que eu ouvi de Moisés, lá de Porto Alegre. O problema é que, às vezes, a comunhão é tão espiritual que ela desaparece na estratosfera, né? E o problema é que Cristo não é só espiritual, ele também é um corpo vivo, e ele está entre nós. Então, não existe
de fato, uma vida orbitando em torno de Jesus, vivendo o reino de Cristo Jesus, de Deus, sem uma comunhão prática oriunda desse reino. E daí a gente parte para a segunda questão. Existe diferença entre uma comunhão de alma ou intelectual ou uma comunhão espiritual? É óbvio que existe, o Dag já citou isso aqui. Mas vamos falar um pouquinho disso? Eu gostaria de aprofundar um pouquinho esse negócio do Cristo. Amém. Porque são duas realidades. Uma é que nós vivemos em Cristo. E a segunda, que suplanta essa, é que o Cristo decidiu viver em nós. Uau! O Cristo decidiu fazer habitação e morada em nós. A virtude é dele, o mérito é dele. E porque ele nos dá o seu coração, nós podemos nos encontrar nele. O mérito é todo dele. Na verdade, nós só vamos na onda. Aí funciona bem melhor. Então, até a comunhão que há entre nós só há pela virtude dele em nós. Com toda certeza. O que tenho eu contigo, filho de Pedro e Timóteo? Nada, em nenhum outro momento, em nenhum outro cenário, nós nos encontraríamos e seremos amigos. Em nenhuma outra circunstância, senão por meio dele. Por meio de Cristo. E quando eu penso no cara que eu sou, eu digo assim, até a manutenção das amizades é só por meio de Cristo. Exatamente. E aí, onde a coisa pega pesado é que as pessoas querem uma união de alma, uma união de sentimento, uma coisa pegajosa, aquela coisa que... Posse, né? De posse, de que está junto e que um é posse do outro. E isso traz enormes consequências. É um tipo de amor anímico, um amor que é gerado no próprio homem. Esse amor, ele tem inúmeras demandas. O tipo de amor que prevalece na comunhão cristã é o amor estabelecido em 1 Coríntios 13, é o ágape. É o amor de Deus em nós, que não busca seu próprio interesse, que não se conduz inconvenientemente, que não arde em ciúmes, que não se ufana, que não se ensoberbece, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. A comunhão cristã legítima será fundamentada nesse amor espiritual, que se manifesta na prática do dia a dia. Ele não é um sentimento, uma emoção ou um bem-estar, ou porque eu me sinto bem na presença de A, B ou C, mas porque eu sei que Cristo está no meu irmão. Eu posso estar com ele, ainda que tenhamos divergências profundas de opinião e de comportamento. Como normalmente é, né? Como normalmente acontece, né? Todo mundo é muito normal de longe, né? Quando chega perto, a gente percebe as anomalias, as anormalidades. Mas quando a gente percebe que o que nós temos em comum é a vida do próprio Cristo, as outras coisas diminuem de importância e até somem. Elas desaparecem. Agora, óbvio, não existe uma coisa de uma comunhão 100% espiritual, que é só mistério aí que você falou agora há pouco. A comunhão vai se expressar com eternos afetos e misericórdias. Amém. Ela vai se expressar com atos de bondade, com atos de serviço, com atitudes de preferir o outro em honra. Né? Essa comunhão de Cristo em nós vai ser manifesta de inúmeras maneiras, com doação, com chorar com quem chora, com se alegrar com quem se alegra. Às vezes é mais difícil alegrar com quem se alegra do que chorar com quem chora, né? Mas essa comunhão será visível. E é assim que o mundo verá, né? O sinal que Jesus deixou do cristão é: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Né? Então essa comunhão só faz sentido de chamar de comunhão se ela tiver efeitos práticos do dia a dia. Você me fez lembrar de duas coisas. A primeira é que não tem como você entender amor, a comunhão, se você não entender amor. Sim. E o conceito de amor hoje está muito filosófico, muito sentimental, muito romântico, sim, né? Então, o amor, para que eu considere ser amado, eu preciso me sentir aceito, eu preciso me sentir afagado, eu preciso me sentir
eu não quero ser irônico, mas até paparicado para eu me sentir amado. Em alguns casos acontece isso. Isso, na verdade, revela uma relação de dependência de alma, né? Exatamente. Totalmente Anímica. anímica. Ela está sujeito às agruras de uma psique desequilibrada. Isso é uma comunhão de alma. Uma comunhão onde existe cobrança, onde exige exigências, onde exige tratativas de que você tem que me suprir, você tem que me atender, você tem que estar, você tem que fazer, tem que acontecer. Isso tudo se trata de uma comunhão anímica que tem produzido feridos há muitos anos. Eu não ia falar nos últimos 40, mas nos últimos 2000 anos isso tem produzido esse tipo de feridas. Mas entendendo o que é amor, e entender amor, queridos, é muito simples. A filosofia já diz, né? É impossível definir a palavra amor. Conversa fiada. Jesus definiu, a palavra de Deus define no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o que é o amor. Ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então compreenda comigo assim, quando Deus amou, ele não ficou tendo um sentimento legal sobre nós. Ele pegou o que lhe era mais precioso e deu para que eu fosse resgatado. Então, quando Deus quis, de forma mais eficiente, nos ensinar o amor, a Bíblia diz que ele me amou de tal maneira que ele deu o que lhe era mais precioso e importante para que eu fosse resgatado. Ora, se Deus age assim, dá um exemplo desse com amor, como eu posso expectar amar o meu irmão com outra coisa senão com a renúncia daquilo que me é precioso em favor dele? Lógico que eu não estou propondo uma vida aqui de autoflagelação, de forma nenhuma. Mas diante de uma necessidade, seja qual for, naquele que é objeto do meu amor, alvo do meu amor, melhor dizendo, objeto não, alvo do meu amor, eu tenho a responsabilidade de me oferecer como suprimento, como abrigo e como proteção. Então, se você não entender o conceito que Deus tem de amor, o conceito de comunhão sempre vai ser furado com alguma expectativa e com algum tipo de ideal. Isso é perigoso, porque eu não vi uma pessoa ter um ideal e não sair decepcionada ainda. O fato é que nós precisamos entender o amor. O amor é eu me dar, é eu me oferecer, não é eu receber. E o melhor é que não haja expectativa de algum tipo de compensação, senão já não é amor, se torna comércio. Então, se eu não entender o conceito que Deus tem sobre amor, jamais eu vou entender o que é a comunhão, porque Deus tem comunhão conosco por causa do amor. Na verdade, Eric, o ideal da comunhão cristã é o maior inimigo da comunhão. Da verdadeira comunhão. Sim. Porque o ideal, o nome já diz, é um ideal, não é uma realidade. E na hora que você idealiza um relacionamento humano, a comunhão cristã, o que seja, isso não tem compromisso com a realidade. A realidade da comunhão cristã é que somos unidos por meio de Cristo. Para que eu vá até você, necessariamente, eu preciso primeiro ir a Cristo para chegar a você. Se você, ao vir a mim, primeiro passa por Cristo para chegar em mim, a soma disso no final é Cristo. E daí eu vou partir para a comunhão não por aquilo que eu vou receber. Eu vou por aquilo que eu sou e me oferecer como oferta. Então, o que a comunhão vai ser enriquecida com a minha participação, com a minha presença. Não é o que eu vou receber dessa comunhão. Senão a gente vira consumidor insatisfeito. Né? Nós vamos em busca de ajuntamentos cristãos atrás de benefícios pessoais. Isso é o caminho da frustração. Né? Nenhuma comunidade vai estar sempre doando. Ela tem que... Os membros dessa comunidade, em geral, se doando uns pelos outros, farão com que todos sejam supridos. Ninguém é tão rico que só possa dar, e ninguém é tão pobre que não tem o que perdão, ao contrário, né? Ninguém é tão rico que não precisa receber, e ninguém é tão pobre que não possa dar. Na comunhão cristã, o que nós damos é Cristo. Então, todos que têm e estão em Cristo têm o que dar. É por isso que dentro da tradição cristã, o ápice da comunhão é a Santa Ceia.
Eu penso que às vezes a gente medita pouco naquele texto onde Paulo fala sobre a ceia, né? Ele começa dizendo assim: olha, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também lhe transmiti. E parece, na forma como a gente conduz as coisas, que o que ele recebeu do Senhor foi o ritual de dar o pão e o vinho para as pessoas. Não pode ser disso que Paulo está falando, é? Porque não era um ritual. O ambiente da ceia, da Páscoa ali, era um ambiente de comemoração de uma data específica em Israel. O vinho e o pão que estavam na mesa eram alguns dos elementos que estavam ali também. Então, não estou tirando o valor dos elementos, mas estou dizendo que Paulo não está dizendo que aquilo que ele recebeu do Senhor, ele deu. E Paulo continua a falar assim: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também os entreguei. Na noite em que Jesus foi traído, partindo o pão. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de crer. Ele está falando assim: olha, enquanto ele estava sendo traído, ele pegou o pão e falou assim: ó, enquanto vocês me traem, eu dou a minha carne, meu sangue por vocês. Foi isso que Paulo recebeu de Jesus e que ele estava transmitindo aos irmãos de Corinto. Então, qualquer atitude dentro daquilo que a gente chama de encontro cristão, seja caseiro, seja congregacional, seja o que for, que não corrobore em cada um das pessoas presentes a atitude de, ainda que eu seja traído, ainda que eu seja prejudicado, eu reparto a minha carne e meu sangue com os meus irmãos, se não for esse, eu estou comendo e bebendo condenação para mim mesmo. Eu estou comendo e bebendo falta de entendimento. E Paulo ainda diz que esse era o motivo que muitos estavam doentes e alguns já até dormiam. Talvez ele estivesse falando disso espiritualmente, sim, eu creio nisso. Mas talvez os dias de apostasias que estão se avolumando cada vez mais sejam fruto da nossa falta de entendimento disso. Então eu resumo o meu tempo de comunhão em frequentar uma reunião congregacional com o DAG. Uma reunião que dura 2 horas e que a partir dali cada um vive a sua vida e nós não temos nenhum tipo de compromisso. Ou eu pretendo estabelecer uma vida em comum só com 2 encontros por semana. E geralmente um desses encontros se trata de uma imposição de ideias, de ideais. Um dos problemas do ideal, quando você estava falando, estava pensando, é que se eu mantenho algum aspecto ideal na minha fé, em algum momento eu vou abusar dos irmãos a quem eu estou ensinando. Agora, se o meu compromisso é dar exclusivamente o Cristo, ou seja, o que Cristo deu em sua palavra, não há chance de ter abuso. Porque o meu compromisso acaba no momento que eu cito a palavra e agora meu papel é como servo de ajudar o meu irmão na prática daquilo. A não compreensão dessas coisas produz uma perspectiva fraca do Evangelho. E talvez por não entendermos os nossos encontros, o que nós chamamos de Santa Ceia, a vida de igreja e a própria comunhão, é que hajam muitos doentes entre nós e outros até que já dormem entre nós. As profecias prenunciam um tempo de grande apostasia. A apostasia ela não acontece da noite para o dia. Na época, eu falei um pouco sobre apostasia. E meditando sobre isso, eu estava pensando, muitos apóstatas não acham que são apóstatas. Eles têm certeza que estão cheios de razão em sua apostasia. Aí eu já vi, e eu concordo também, alguns dizerem assim, a apostasia se trata do abandono absoluto da fé. Sim. Hoje nós vivemos, socialmente no Brasil, um contexto onde muitos abandonaram totalmente a fé, mas continuam frequentando os encontros das igrejas, fazendo reuniões cristãs, com todo o seu ritual. Eu me lembro da vivência do templo no livro de Ezequiel, né? A palavra de Deus diz que Ezequiel foi levado até um determinado lugar e ele viu na hora que o fogo que habitava em cima da arca subiu e foi embora para o céu. Então, a partir daquele momento, o templo estava vazio da presença verdadeira de Deus. Mas ainda nos dias de Jesus, todos os rituais eram mantidos. Todo ritual, como se houvesse a presença, mas não havia presença. E aí é impressionante como a gente consegue ser bom em fazer isso. A sensação, né? A virtualidade não é tão moderna assim. Não, a gente consegue fazer isso muito bem. Ter aparência sem ter essência. O nome disso é hipocrisia. Hipocrisia. Eu acho interessante nesse texto de Coríntios que Paulo não estava falando ali que tinha irmãos em adultério, que tinha irmãos em vícios e não sei o quê. O que ele estava falando ali no texto, diretamente,
é que uns chegavam e comiam tudo e os outros ficavam sem comida. E outros chegavam, se embebedavam, e quem chegava por último não tinha vinho para beber. Aí eu me lembro de algumas festas de casamento, que tem alguns que ficam ali, parece a expectativa da largada da maratona, lá, na verdade, a corrida de 100 metros, né? Na hora que diz que o docinho está liberado, meu amigo, o povo levanta com bolsa, sacola, copinho, prato, e um pega 20, 30 docinhos, e quem fica por último não come docinho nenhum, moço. Isso é a essência, no meu entendimento, do que Paulo está falando ali. É estar sem se dar conta do próximo. É você estar congregado, reunido, e não se importar com o outro que está ali junto. Você está ali preocupado só na base do farinha pouco, meu angu primeiro, né? Isso está sendo denunciado ali naquele texto. Não estou dizendo que você pode andar em pecado, não sei o quê, é óbvio que não. Mas o que Paulo está dizendo ali é que o não discernir o corpo era uma coisa prática ali. Era, de fato, não entender que se eu comer demais, o meu irmão não vai ter o que comer. E ele, inclusive, indica, né? Então, você vai chegar mais cedo, come um pouquinho em casa. Não chega com fome. Não chega com fome. Porque o intuito dali, daquela ceia, que com certeza não era uma ceia com uma hóstia ou com um pedacinho de pão e um pouquinho de suco, era um almoço mesmo coletivo, né? uma ceia coletiva onde as pessoas se alimentavam. O intuito ali era que todos servissem uns aos outros, né? Seria, quem sabe, o nosso junta-panela de hoje em dia, né? E que se a gente não cuidar, a gente faz a mesma coisa, né? Tinha um irmão inclusive no junta-panela, né? O irmão que falava assim, meu irmão, eu não vou falar, você traz um prato delicioso. Aí o outro vai lá, não se esmerou de nada, passa ali na esquina, compra um pãozinho de padaria e traz. Então, meu irmão, você coma seu pão de padaria, não tem problema. Não queira comer só do manjar que o outro trouxe, se você não se empenhou por trazer o seu melhor. Não é o melhor dos melhores, é o que você tem de melhor. Isso é importante, porque senão... Isso é discernir o corpo. Se o meu melhor não necessariamente é o seu melhor. Né? Então não é uma questão de valor, não é uma questão de quantidade, é uma questão de quanto de mim está naquilo que eu estou trazendo. Eu vejo, mano, que isso também tem a ver com a atitude para o qual eu me empenho em fazer qualquer coisa. Vou à casa do Dag tomar um café. Eu posso ir me oferecer, eu posso ir dar, ou eu posso ir desfrutar. E é a mesma atitude que muitas das vezes nós praticamos na vida congregacional, que chamamos de vida cristã. Então, você pode notar que a formatação dos nossos encontros grandes até ajudam isso, né? Nós temos a sensação de que 98% da congregação fica sentada assistindo, recebendo tudo aquilo que é dado por um grupo específico de pessoas que vai oferecer ali. E estou falando contra isso? Não estou falando contra isso. Só que não é esse o ensino da verdadeira vida cristã em comunhão. O ensino da verdadeira vida cristã em comunhão é de que, seja qual for o encontro que eu estou indo para lá para ser oferecido como oferta naquele lugar. Esses dias atrás eu estava conversando com um irmão de Porto Alegre, e isso gerou até um videozinho, um reel, que postamos lá no meu Instagram. Eu estava meditando de que em João 20, Jesus diz aos discípulos assim: da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós. E eu comecei a considerar algumas realidades. A primeira delas é que quando Deus quis cumprir de forma efetiva o seu propósito eterno, ele não confiou em ninguém além do Filho. E ele enviou o Filho. Sim. E eu pensei em 3 características na forma como Deus enviou Jesus. A primeira, em humilhação. Ele, sendo o próprio Deus, se tornou criatura a fim de executar. Assim mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou da forma de Deus, depois de se tornar homem, se humilha diante dos homens a ponto de ser morto numa cruz. Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Então, o primeiro aspecto é que Deus enviou Jesus em humilhação. O segundo aspecto é que ele enviou Jesus com o fim de ser sacrifício. O objetivo da vinda de tornar-se homem foi se oferecer como sacrifício. Sim. Ele era a oferta que nos propiciaria ao Pai. E por último, você vê em todos os inícios dos 4 evangelhos,
mostrando que Jesus veio no poder e andava no poder do Espírito Santo. É lógico que pode ter mais outras coisas que alguém descubra nessa relação do envio do Pai a Jesus. Eu olhei para esses 3 troncos e fiquei pensando que quando Jesus diz, da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio, isso coincide muito com Mateus 28, quando Jesus diz assim, ó, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O nível de confiança que o Pai delegou ao Filho foi muito grande. Mas ele continua e diz assim, agora vocês vão e façam discípulos, façam o que eu fiz. Em João 20, quando ele diz que ele nos enviava como o Pai tinha enviado, eu fiquei metabolizando isso, que Jesus nos envia assim como o Pai enviou, em humilhação. E aí, a gente sempre cita Filipenses do 2 a partir do versículo 5, né? Mas no 4 ele diz assim, cada um considere o outro superior a si mesmo. Qual parte das castas que nós criamos está livre dessa obrigação cristã real? Nenhuma. Até porque quem criou as castas fomos nós, não foi ele. E o Senhor nos envia a humilhação. Segundo aspecto é na questão do sacrifício. Eu entender que a forma como ele foi enviado, nós também somos enviados. E só para consolidar isso, certa vez Jesus diz aos discípulos assim, vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sejam prudentes. Manos, nós criamos um triunfalismo que não coopera com o verdadeiro ensino. A nossa expectativa é que, enquanto ovelha, eu vou virar uma hora, vou rasgar a lã, virar um super-herói, vou falar com muito poder e todos os lobos vão se converter. Mas essa não é a verdade desse ensino de Jesus. Quando Jesus avisa que ele estava nos enviando como ovelha no meio dos lobos, ele está dizendo que o melhor que pode acontecer conosco é sermos devorados por eles. Por isso que se precisa ser prudente como a pomba, prudente como a serpente e manso como a pomba. E por fim, e isso é o que anima o meu coração, porque as 2 primeiras perspectivas são meio desesperadoras. Para um cara orgulhoso igual eu, pensar em uma vida de humilhação é assustador. Para um cara autopreservador como eu, pensar em sacrifício é assustador. Mas para isso ele também nos envia no poder do Espírito Santo. Seria insano eu querer viver essa vida apostólica de envio por Jesus sem considerar que o sacrifício que eu vou me oferecer e a humilhação que eu vou viver como estilo de vida vai ser em outro lugar, senão no poder do Espírito Santo. Em mim, em você, em qualquer pessoa, existe uma total incapacidade de viver isso, senão pelo poder do Espírito Santo. E a comunhão está nesse pacote. É porque, cara, eu fico pensando assim, isso pode ser até viagem minha, tá? Mas eu fico pensando assim, cara, tem um momento que a gente está falando das coisas do Senhor e de repente você começa a ver conexão em tudo. E a sensação que nós separamos os temas, né? Comunhão, pregação do Evangelho, poder do Espírito Santo, governo da igreja. Mas, cara, está tudo intimamente ligado. Sim. E tudo se repousa num caráter humilde e manso do Senhor. Qualquer parte e essência do Evangelho que não comece em mansidão e humildade, vai dar na trave, vai dar ruim no final. Vai. Foge do espírito do próprio Evangelho. É possível viver a comunhão de Atos hoje, Dag? Porque eu vejo até muitos pastores, mesmo entre nós, dizendo que o que se descreveu lá é impossível se praticar hoje. Como é que você vê isso? É possível viver? Rapaz, depende do que a gente entende que era a comunhão do livro de Atos, né? Fala aí sobre isso. Se a gente olhar aquilo como o ideal, não vai acontecer. Se você olhar aquilo como um projeto que os cristãos primitivos fizeram para viver aquilo que está lá em Atos 2, em Atos 4, não vai acontecer desse jeito. Aquilo é consequência. Aquelas pessoas estavam debaixo de um tremendo impacto dos acontecimentos que ocorreram ali naquele tempo, da vida de Jesus, da morte, da ressurreição, da perseguição que se levantou, da presença do Espírito Santo que veio ali no Pentecostes. Esse povo viu essa história toda, eles vivenciaram isso tudo. E com certeza eles iniciaram algum tipo de comunidade ali que estava fora do parâmetro normal da cidade.
Mas não foi, eu não vejo aquilo como algo que foi trabalhado minuciosamente para que acontecesse daquele jeito. Não, aquilo foi a manifestação da vida que eles estavam transbordando e que eles se entregaram completamente. Então, eu creio plenamente que à medida em que as pessoas se entregarem completamente ao Cristo, a vida de Cristo, e permitirem que essa vida manifeste, essa comunhão vai ser cada vez mais intensa. Possivelmente não exatamente o que houve lá naquele princípio, porque tem muita coisa que está diferente, né? Não uma repetição de procedimentos, né? Mas a repetição da espírito, o espírito de saber que nada é exclusivamente seu, de saber que o todo é muito mais importante do que a parte, e que Cristo é tudo em todos e que é por meio dele que as coisas acontecem.